Oi, tudo bem? Hoje eu gostaria de bater um papo com você sobre idolatria, mas idolatria sem estresse. E por que sem estresse? Porque o objetivo desse vídeo não é acusar ninguém de idolatria, de ser um idólatra, e também de tentar explicar o que é idolatria aqui. Muito pelo contrário. Mas alguns meses atrás eu estava assistindo uma entrevista do presidente Lula. E você sabe que lá na Venezuela teve eleições para presidente da República. E o Edmundo Gonçalves ganhou as eleições, mas o Nicolás Maduro não reconheceu. E muitas pessoas começaram a protestar. Até onde eu sei, tem mais de 1.000 pessoas presas e 25 pessoas perderam a sua vida com aquilo ali. E o repórter perguntou para o presidente Lula se lá na Venezuela era um regime ditatorial ou era uma democracia. E o presidente Lula respondeu: o que é democracia para você não é o mesmo que democracia para mim. O conceito de democracia para você não é o mesmo conceito de democracia para mim. E por que eu estou falando isso? Porque idolatria, o conceito de idolatria para mim talvez não seja o mesmo conceito de idolatria para você. Talvez o que eu chamo de idolatria você chama de veneração. E o que você chama o que eu chamo de veneração, você chama de idolatria. Por exemplo, para um judeu, eu sou um idólatra. E por que eu sou um idólatra para ele? Porque eles não reconhecem que Jesus Cristo é Deus. Eles reconhecem que Jesus Cristo existiu, mas foi um homem comum. E quando um judeu me vê prestando um culto a Jesus Cristo, chamando ele de Deus e adorando ele diz assim no seu coração: esse aí é um idólatra. Está adorando esse falso Messias em vez de adorar o nosso Deus. Então você vê que idolatria vai muito de olhar para olhar. Por exemplo, eu muitas das vezes me fiz um idólatra. Lendo as escrituras, eu entendo que já me fiz um idólatra muitas das vezes. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, o Senhor mandou o rei Saul, através da guerra, matar os amalequitas. E por quê? Porque os amalequitas, alguns anos atrás, não deixaram Israel passar, mataram muitos judeus e deixaram muitas crianças órfãos de pais e mães. E então o Senhor estava vingando. E o Senhor deu uma ordem para o rei Saul, falando assim: vai lá e mata todo mundo. Destrói através da guerra aquela nação e não deixa pedra sobre pedra e nenhum animal vivo eu quero. E o Saul foi lá, fez o que o Senhor falou, mas pela metade. Salvou o melhor dos gados e o melhor das ovelhas, tirou e deixou o rei Agag, que era rei dos amalequitas, vivo. E Deus olhou aquela situação e falou assim: eu me arrependo de ter posto Saul como rei. E o profeta Samuel foi falar com o rei Saul sobre o assunto, sobre essa desobediência. E ele falou: por que você fez isso? Você não sabe, ele respondeu aqui, 1 Samuel 15, 23. Porque você não sabe que a rebelião é como um pecado de feitiçaria? E que a teimosia e a desobediência é como iniquidade e idolatria? Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Quantas as vezes nós não rejeitamos a palavra do Senhor? Quantas as vezes nós desobedecemos a Deus sabendo que é errado e a gente fazemos mesmo assim? Quem nunca foi um idólatra por 15 minutos que atire a primeira pedra? Então o problema aqui não é falar quem é idólatra e quem não é. Se tratando de idolatria, todo mundo é idólatra, ou por desobediência a Deus, ou por prestar um culto ou uns por prestar um culto a ídolos, e outros nos olhos da outra religião. É um idólatra. Mas para a gente entender o que é idolatria realmente, o importante não é o meu conceito de idolatria, nem o seu conceito de idolatria, nem o conceito de Israel de idolatria. A gente precisa saber o que os donos dos porcos realmente pensam sobre o assunto. Ou melhor dizendo, o dono das ovelhas, que é Deus. Qual é a vontade de Deus sobre o assunto? A vontade de Deus não está na Bíblia. A vontade de Deus está no Éden.
A vontade de Deus não está nas Escrituras. Por exemplo, nas Escrituras está escrito que Deus destruiu a humanidade antiga através do dilúvio. Mas a vontade de Deus não era o dilúvio, isso foi um mal necessário. Mas não era a vontade de Deus destruir a humanidade. A vontade de Deus não é... O Apocalipse, está escrito nas Escrituras que o Apocalipse vai vir. E não vai ficar pedra sobre pedra, mas não é a vontade de Deus o que vem o Apocalipse. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade e do teu Filho Jesus Cristo. Um exemplo que eu posso te dar aqui, o apóstolo Pedro escreveu assim: escravos, sujeitáveis aos vossos senhores, com todo o respeito, não apenas aos senhores bons e sensatos, mas também aos senhores perversos. O apóstolo Pedro está falando para os escravos que se converteu a Cristo, para eles obedecer aos vossos patrões, os vossos donos. Ué, será que Deus é a favor da escravidão? Porque está na Escritura. É lógico que não. Por que então o apóstolo Pedro escreveu? Porque, olha, por exemplo, há 50 anos atrás, a gente ainda tinha no meio da igreja, principalmente lá nos Estados Unidos, igrejas para brancos e igrejas para negros. Ou seja, preconceitos raciais. Imagine há 2000 anos atrás, na época do apóstolo Pedro e na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também escreveu uma carta para Filemão, falando para ele: olha, eu encontrei o seu escravo Onésio, ele se converteu e ele está voltando para casa. Não faça mal para ele, que agora ele receba ele como irmão. Mas será que o apóstolo Pedro é a favor da escravidão? É lógico que não. Mas eles não iam resolver o problema racial e de escravidão da noite para o dia. Isso só veio acontecer agora, de 2000 anos depois, com Martin Luther King, com Princesa Isabel, com os homens da sua época. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro eram homens de Deus, mas não eram homens da sua época. Então o que eles fizeram? Eles deram uma palavra, um paliativo para administrar, para as coisas não ficar pior, para aqueles cristãos escravos não sofrer mais. Como eles não poderiam resolver da noite para o dia o problema da escravidão e da desigualdade racial, eles deram um paliativo. É isso que as Escrituras são. Os mandamentos e conceitos e conselhos das Escrituras são paliativo. A vontade de Deus não está nas Escrituras, a vontade completa de Deus. Enquanto a gente não vive a vontade de Deus plenamente, na sua plenitude, a gente vai se virando aqui com os mandamentos do Senhor. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou para as mulheres ser submissas aos seus maridos. Será que lá no Éden tinha mulheres submissas aos seus maridos? Lógico que não. Lá todo mundo era igual. A mulher e o homem eram igual. Não havia uma submissão. A submissão ela veio em Gênesis capítulo 3 com a queda. Pode ler lá. Mas antes da queda, Deus olhava e chamava Adão e Eva de Adão. Está escrito em Gênesis 5, versículo 2. Como que Deus chama? Deus não chamava Eva e Adão. Eva e Adão eram uma pessoa só. Deus falava, onde você está, Adão? Ele estava falando com um casal. O casal chamava Adão. Olha lá, Gênesis 2:5. Então, antes da queda, não tinha escravidão. Não tinha mulher submissa. Por que eu estou falando isso? A gente está falando de idolatria. Como era a questão de idolatria antes da queda? A idolatria veio depois da queda. Você tem que se perguntar, lá no paraíso, eu venerava alguém a não ser a Deus? Lá no paraíso, Adão venerava alguém além de Deus? Prestava culto a alguém além de Deus? Lá no paraíso tinha imagem de escultura? Lá no paraíso tinha outro intercessor a não ser Deus? Porque o que manda é a vontade de Deus. Essas outras coisas, religião, templos, essas coisas, usos e costumes, essas coisas, tradições humanas, ela veio depois da queda.
São coisas que os homens construíram. São religiões que os homens construíram. Você pode estar numa religião, se sentir bem, não tem problema nenhum. Mas o importante é você saber que a vontade de Deus, ela está antes da queda e não depois da queda. Depois da queda virou um caos e Deus administrou esse caos da maneira que ele pôde e os homens estão administrando, os melhores homens, os homens segundo o zelo e a luz que eles têm, da maneira que eles podem também. Então muitas coisas foram feitas, mas tradições humanas. E muitas vezes a gente tem isso como verdade absoluta e muitas das vezes deixa de viver uma espiritualidade melhor. Um exemplo, a gente se mata hoje por templos. Mas você sabia que não vai existir templos na Nova Jerusalém? Não tem santuário, está lá em Apocalipse, na Nova Jerusalém. Essas coisas são para nós agora. A gente vai se resolvendo agora. Então, a questão da idolatria, voltando ao assunto, a gente precisa entender como era antes da queda. Por exemplo, tinha sinal da cruz antes da queda? O pessoal fazia sinal da cruz? Antes da queda, o pessoal adorava imagens de esculturas? Tinha alguma imagem lá de... Não tinha. E aí você decide se você quer viver a vontade de Deus como era antes da queda ou você quer viver a vontade de Deus como te ensino. Mas o importante é você estar ciente do que é a vontade de Deus. Se você quer saber o que é idolatria, eu posso te falar segundo as Escrituras. O profeta Jonas, ele fala assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Idolatria é desprezar a misericórdia. Ezequiel 14 diz assim: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Ou seja, ídolos é levantado no coração. Por exemplo, um ladrão ele vai roubar um banco. Antes dele roubar um banco, ele desejou roubar o banco no seu coração. O rouba-banco é só uma extensão do que ele desejou no seu coração. Adorar uma imagem de escultura é só um desejo que gerou primeiro no coração. Então a idolatria é no coração. Idolatria também o apóstolo Paulo chamou de superstição. Ele chegou em Atenas, viu a cidade entregue à idolatria e diz assim: vocês são tanto quanto supersticiosos. Então, essa palavra não é para julgar quem é idólatra, não, porque eu, de vez em quando, eu me faço idólatra, desobedecendo e sendo teimoso a Deus. Se idolatria é teimosia a Deus, então, em hora eu me faço idólatra, porque muitas das vezes eu não obedeço a Deus, mesmo sabendo que é a vontade de Deus, e muitas das vezes eu não faço. Então aqui não é uma reflexão para julgar ou criticar ninguém ou a religião de ninguém. Aqui é só expondo o Evangelho para que você venha compreender e crescer nessa graça. E aí, compreendendo, você serve a Deus na liberdade que, graças a Deus, você tem. Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.